Retrospectiva do futebol. Um ano de aprendizado. Essa é a melhor definição da temporada tanto do Botafogo quanto do Vasco. Se um era recém-promovido à primeira divisão do Campeonato Brasileiro, o outro lutava para retornar à elite do nosso futebol. Sem tanta expectativa no início da temporada, o Campeonato Carioca reservou algumas emoções para os dois times. O Vasco perdeu apenas 3 jogos na primeira fase, justamente os clássicos. E foi pelo rival Flamengo que acabou eliminado na semifinal. O Botafogo viveu uma situação semelhante, ainda sob comando do auxiliar técnico Lúcio Flávio, já que Luiz Castro chegaria apenas para o Campeonato Brasileiro. O Glorioso terminou a fase de classificação do Campeonato Carioca em 4º lugar. E por muito pouco, não chegou à decisão do Campeonato Carioca. Na Copa do Brasil, o Vasco decepcionou. Foi eliminado ainda na segunda fase. É uma eliminação chata que a gente contava em passar de fase. Já o Botafogo, agora com o Luiz Castro no comando da equipe, entrou nas oitavas de final da Copa do Brasil. O adversário era o América Mineiro. E depois de 2 derrotas vexatórias, o Glorioso se despediu da competição sem marcar um golzinho sequer. No Brasileirão, situações distintas. Depois de um início ruim, o Botafogo se viu brigando novamente contra o rebaixamento. Até que o departamento de futebol abriu os cofres. Foram mais de 10 reforços na janela do meio do ano. Com isso, o Glorioso embalou e terminou na 11ª colocação. E agora vai disputar a Copa Sul-Americana em 2023 com esperança de dias melhores. Nós sempre dissemos que olhávamos para cima, vamos continuar a olhar para cima. Do lado do Vasco, todas as atenções estavam voltadas para a disputa da Série B. A trajetória até o fim do campeonato foi tensa. O retorno à elite do futebol brasileiro só foi confirmado na última rodada da Série B. O Vasco, 4º colocado, enfrentou o Ituano, que estava em 5º, naquela que ficou conhecida como a Batalha de Itu. Mas o sofrimento vascaíno durou pouco. Logo aos 3 minutos de jogo, pênalti para o Vasco e expulsão do zagueiro Lucas. Nenê cobrou com maestria e fez o gol que garantiu o acesso ao Gigante da Colina. Pode comemorar a torcida vascaína, porque uma nova era no Vasco começa hoje. No Fluminense, o primeiro semestre foi de altos e baixos. Sob o comando de Abel Braga, a equipe sofreu 2 eliminações dolorosas. Primeiro na pré-Libertadores e depois na Sul-Americana, ficando na fase de grupos. Mas o torcedor também teve motivo para comemorar. Depois de 2 vice-campeonatos, o Flu conquistou o Carioca sobre o Flamengo. Nas finais, 3 gols do novo artilheiro Germancano. Para os rubro-negros, foi a 2ª decisão perdida no ano. Em fevereiro, o time de Paulo Souza já tinha sido batido pelo Atlético Mineiro na Supercopa do Brasil nos pênaltis. Com os resultados ruins e o desempenho ainda pior, o português acabou demitido no início do Brasileirão. Há coisas que eu não posso controlar e essas são aquelas que eu menos gasto energia. Para o lugar dele veio o Dorival Júnior. Era o início da 3ª passagem do treinador pelo Fla. No Fluminense também houve troca no comando. Após pressão da torcida, Abel Braga pediu demissão. E para o seu lugar voltou outro velho conhecido, Fernando Diniz. Tendo o Maracanã como grande aliado, a dupla Fla-Flu brigou na parte de cima do Campeonato Brasileiro, mas não conseguiu o título. Também aqui no estádio, a torcida tricolor se despediu de um dos maiores ídolos da história do clube. No dia 9 de julho, Frederico Chaves Guedes, o Fred, fez a última partida como jogador profissional. Só gratidão de verdade. Acho que vai ser a palavra que eu mais vou usar aqui hoje e todas as vezes que eu falar do Fluminense. No Flamengo também teve as despedidas dos Diegos contra o Avaí na última rodada. E olha que àquela altura a torcida já estava cansada de festejar. Em um outubro mágico, o Fla conquistou a Copa do Brasil sobre o Corinthians. 9 dias depois, foi a vez de ir a Guayaquil, no Equador, enfrentar o Atlético Paranaense pela finalíssima da Libertadores. E, de novo, Gabigol decidiu. 1-0 e a América vermelha e preta pela 3ª vez.